Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês, na vida, na casa, no lar de cada um de vocês. Amém? Hoje é quarta-feira, nosso culto de cura e libertação. Gostaria que você já ficasse com o nosso abraço, o meu e da Roseli. Nós estamos com muita saudade de todos vocês, de estarmos juntos, congregando, reunidos, mas estamos em obediência e nos guardando e nos preservando, assim como cada um de vocês. No mais breve possível, a gente espera estar todos juntos, mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, ministrando a palavra de longe, mas no coração de cada um de vocês. Amém? Vamos orar e entregar esse tempo na presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela vida de cada um de nós, da forma que tem guardado, provido, sustentado, abençoado os nossos caminhos. E nesse instante nós separamos esse tempo, Senhor, para poder estar junto de Ti, para poder falar contigo e o Senhor falar conosco, meu Pai, para termos esse culto em particular com o Senhor. Por isso, nessa hora, coloque os Teus anjos ao redor de cada um desses lares, ó Pai, para que nada venha impedir o Teu agir, nada venha impedir que a Tua palavra nos transforme, nos liberte, nos eduque e nos abençoe. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de nós abrirmos o texto da palavra do Senhor, gostaria que você pegasse na sua mão a sua oferta e o seu dízimo. Nós vamos orar, consagrar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti. E nesse instante nós entregamos a Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos, ó Pai, pedindo que se cumpra o que está na Tua palavra, que através dessa ação o Senhor venha repreender o devorador, o migrador e prosperar a cada lar aqui representado. Que seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades. Assim eu lhe peço, agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Onde o texto da palavra do Senhor tem 5 versículos. Vamos ler os 5 versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 15, versículo 1 em diante. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não despreza nem empresta o seu dinheiro com usúria, mas recebe peitas contra o inocente, mas faz isso, nunca será abalado. Aquele que faz isso, nunca será abalado. Amém? Esse texto da palavra do Senhor é um texto que nos leva a pensar em algumas situações. Se nós lermos, e eu creio que você já tenha lido os versículos e os parágrafos anteriores, onde Davi, ele expressa o seu amor para com Deus, da diferença do ímpio e daquele que serve a Deus. E eu creio que aqui, nesse salmo, sabe quando alguém faz uma pergunta e praticamente tem já a resposta, mas quer ouvir aquela resposta? Sabe quando você faz um bolo, e você sabe que está bom, e você dá para alguém e fala assim, como é que está esse bolo? Aí o que você espera que a pessoa fale, nossa, está ótimo, porque você já tem essa ideia. Então tem respostas que nós já praticamente a formulamos. Nós fazemos uma pergunta e praticamente já formulamos aquela resposta. Nós até sabemos o que a pessoa vai falar. E tem outro tipo de pergunta que nós fazemos para ter conhecimento mesmo, sabe? Quando você faz uma pergunta sem você saber exatamente o que é aquilo. Então é como uma criança, o que é isso? O que é aquilo? Mas por que isso? Por que aquilo? Para que haja um conhecimento, que aumente o seu conhecimento. E aqui, eu creio que essa pergunta que Davi faz
quem morará no seu tabernáculo, eu creio que Davi já esperava uma resposta, porque Davi tinha uma comunhão com Deus. E aqui vem algumas respostas sobre quem morará nos céus, que talvez foi totalmente contrário ao que Davi esperava ouvir. E muitas vezes eu creio que também já pensou nisso. Se eu tiver um relacionamento com Deus, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu jejuar, se eu tiver essa comunhão com Deus, o meu caminho, estará livre nos céus. Porque aqui ainda, nessa passagem, em Salmos, não existia ainda a vinda de Jesus. Hoje, nós sabemos que, se nós perguntarmos para alguém, quem vai morar nos céus? Aquele que aceita Jesus. Então, Jesus já fez tudo isso por nós. E nós olhamos esses Salmos, nós vemos que aqui está o caráter de Cristo. Aqui está aquilo que Cristo também pediu para que nós fizéssemos. E eu vejo aqui uma preocupação de Deus no relacionamento de homem para com homem. Aqui, nesse salmo, a resposta que Deus dá a Davi é do relacionamento na horizontal, Por mais que nós tenhamos um relacionamento com Deus efetivo, assim como até a própria palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então tinha um relacionamento muito bom com Deus, Deus se agradava de Davi em função disso. Mas quando Davi faz essa pergunta de quem morará no seu tabernáculo, quem habitará no seu grande monte, aí a resposta vem, olha, aquele que tiver uma comunhão plena com seu irmão. Porque são 11, se nós olharmos mais atentos, são 11 preceitos que Deus ele estabelece para que nós tenhamos um bom relacionamento com o nosso próximo. Ele diz, aquele que anda em sinceridade, sabe, aquela pessoa sincera, aquela pessoa que o seu sim, sim, não, não, ele é perfeito. Uma pessoa que, quando você fala com ela, você sabe que o que ela vai te dizer é algo sincero, é algo sério, é algo que você pode, como a gente fala aqui, pôr a mão no fogo. Isso é um relacionamento de pessoa para com pessoa. Aquela pessoa que pratica a justiça, sabe, a pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que tudo que ela faz temendo a Deus, mas isso ela faz para com o homem. Então, eu pratico a justiça com o meu irmão, com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que se aproximarem comigo. Isso é praticar justiça, não é aquela justiça somente divina. Não, eu com Deus eu sou justo. Não, eu sou justo com todos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui nesses salmos. Aquele que não difama com a sua língua. Olha como é tremendo isso. Porque muitas vezes, por mais relacionamento que nós temos com Deus, e nós vemos um irmão falar alguma coisa, fazer alguma coisa, e muitas vezes sem saber o contexto geral daquela situação, nós falamos, olha, você viu, fulano fez isso, fez aquilo, nós difamamos, e não é nossa responsabilidade isso. A nossa responsabilidade é de orar por essa pessoa. Por mais grave que tenha sido uma situação que alguém possa ter cometido, nós não temos o direito de defamá-la, nós não temos o direito de julgá-la. Mas quantos de nós, na nossa incapacidade humana, nós fazemos isso? E aqui Jesus está dizendo, Deus está dizendo através desses parágrafos, desses 11 preceitos, que nós temos que nos cuidar muito bem. Se quisesse morar nos céus, naquela época, por mais que tivesse relacionamento com Deus, tem que entender esses preceitos. Não faz mal a alguém, porque muitas vezes nós até fazemos mal para alguém intencionalmente. Às vezes você não sabe o que você está agindo, de uma forma natural, seja no seu trabalho, seja na escola, onde quer que você esteja na sociedade, e alguém se sentiu mal em função de algo que você fez, mas isso foi involuntário, foi pela sua forma de agir, pela forma de ser. O que está dizendo aqui é aquele mal voluntário, você maquinar algo contra alguém, você preparar uma situação para que alguém seja prejudicado, para que alguém se sinta frustrado, se sinta lesado. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Não aceitar afronta contra o seu próximo. Sabe quando alguém
vem falar de alguém e quer colocar uma culpa muito grande, então nós não fazemos parte disso, nós não compactuarmos com isso, não aceitar essa afronta, sabe? Tentar sempre, principalmente, não se envolver nesse tipo de conflito, porque a nossa função é orar pelos nossos irmãos, a nossa função é amar os nossos irmãos. Rejeita a roda dos escarnecedores, quando fala aqui aquele opróbrio, né? Você não concorda com ele. Então, quando eu não concordo com uma pessoa, não adianta eu ficar apontando e brigando e discutindo. Não, apenas eu não participo. Você não vai trazer para sua casa uma pessoa que você tem um desconforto. Você não vai ter relacionamento pessoal de amizade com alguém que você sabe que é um bandido, alguém que foge totalmente os conceitos de Deus. Normalmente nós, e eu creio que seja assim, deve ser assim, que somos tementes a Deus, o nosso ciclo de amizade são pessoas também tementes a Deus. São pessoas que praticam justiça, que não falam mal dos outros. Essas pessoas tementes a Deus já têm essa mesma comunhão conosco. E aí você tem proximidade. E aquelas pessoas que não têm, por mais que nós não venhamos a julgar, nós nos afastamos, porque nós não queremos ser contaminados. Porque infelizmente, quando nós nos aproximamos de alguém, ou temos um relacionamento com alguém, sempre o que aquela pessoa faz, o que a pessoa fala, da forma como ela é, acaba nos contagiando de alguma maneira. Por isso que é interessante nós mantermos sempre relacionamento com pessoas que são tementes a Deus, porque isso também vai nos contagiar. Se você começar a ter relacionamento com pessoas, vamos supor que um espírita, mas eu vou levar ele para minha casa, é meu amigo, não tem problema. Eu levo ele para casa, começa a conversar, daqui a pouco, aquela situação que ele vive, aquela fé que ele professa, acaba te envolvendo também. E é isso que está dizendo, olha, nós não nos aproximamos dessas pessoas que afrontam os conceitos de Deus. Rejeita os escarnecedores. Mas também, logo em seguida diz, honra aos que temem ao Senhor. Honrar as pessoas que fazem parte desse nosso universo. Sabe, muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, eu já peguei quantas vezes crentes falando mal de outro pastor, falando mal de um irmão da igreja, sabe, não tendo essa comunhão, não honrando. A gente vai julgando e aí acaba se esquecendo que aqui o Espírito Santo está falando, olha, honre os que temem ao Senhor. Isso, quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus, nós estamos cumprindo, né, um projeto de Deus para o ser humano. Manter a palavra que nós sempre demos. Vamos supor, é muito comum hoje na nossa sociedade as pessoas mudarem de ideia muito fácil. A sua palavra não ser uma palavra, como nós falamos ali logo no início, de sinceridade, não consegue manter uma palavra. Às vezes a pessoa vai ver que ela vai perder alguma coisa, ela muda, né, o seu contexto. Para que não haja perda, ela acaba mudando a sua palavra, acaba mudando o seu discurso. E isso, muitas vezes, através de uma mentira, através de uma forma de enganar alguém. E aqui ele está dizendo, olha, mesmo que você tenha algum tipo de perca, não mude a sua palavra. Se você falou, não, eu vou fazer isso, aí mais tarde você viu, puxa, mas se eu fizer, eu vou ter um prejuízo. Você deu a palavra? Cumpra. Mas eu falei que eu ia na casa de alguém. Mas agora apareceu uma festa. Você falou que ia? Então vá. Entendeu? Que a sua palavra, ela tenha peso. Quando você falar algo, a pessoa sabe que o que você falou, você vai cumprir. Isso é uma palavra, é manter a sua palavra. Ter uma palavra, sabe, honrada. Não emprestar dinheiro para a desgraça dos outros, como diz nesse texto. Por quê? Naquela época, a sociedade tinha uma forma financeira diferente da de hoje. Hoje, o nosso mundo financeiro, ele mudou demais em relação ao que era naquela época. Mas já existiam as pessoas que eram abastadas, que tinham dinheiro, e as pessoas que não tinham. E o que acontecia? As pessoas que tinham dinheiro emprestavam dinheiro para essas pessoas para elas ficarem praticamente escravas. Então, ele emprestava, mas aquilo, em vez de ser bênção para aquela pessoa, era uma desgraça. E é isso que a palavra de Deus estava dizendo, olha, quando você, que for abastado, for emprestar para alguém,
pode até emprestar, mas jamais para que o juro seja muito alto, jamais com que essa pessoa, em vez de ser bênção, seja desgraça para a vida dela. E aí ele fala também, o último desses preceitos, desses 11 preceitos, para que não aceite suborno. O que é ser subornado? Subornado é nós sermos vendidos por uma ideia que não é nossa. Você tem uma convicção de algo e alguém vem e te paga para que você mude essa ideia. É como num julgamento, né? É muito comum se ouvir falar isso, infelizmente. Olha, a pessoa foi subornada para poder mentir a respeito de alguém, para poder montar uma prova falsa. É isso que está dizendo. Olha, não permita jamais que você seja influenciado, seja por qualquer tipo de benefício, em mudar o seu comportamento, mudar a sua ideia, mudar a sua forma de compreender as coisas. Não deixe ser subornado em hipótese alguma, não se venda. É isso que a palavra está dizendo. E aqui, meus amados, são 11 preceitos. Aí você vai perguntar para mim, mas isso eu não preciso fazer mais porque Jesus já fez por mim. Mas se nós olharmos a palavra do Senhor, não mudou em nada, porque em 1 João, eu vou ler aqui, capítulo 4, versículo 20, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual o vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então Jesus, ele não mudou esse pensamento. Esse pensamento é o mesmo pensamento. Jesus, ele se doou por nós. Hoje temos a vida eterna, nós vamos morar nesse santo lugar em função de seguirmos a Jesus. Mas o que Jesus espera é que nós entendamos que esses preceitos não mudaram. E se eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Jesus, eu quero continuar seguindo a Jesus, Jesus está dizendo, olha, se você não amar o seu irmão, se você está aborrecendo o seu irmão, e se nós olharmos esses 11 preceitos, qualquer um deles que nós não praticarmos da maneira como está escrito, nós vamos aborrecer alguém. Aí ele está dizendo, como é que você vai aborrecer alguém e falar que ama, se você, essa pessoa que está aí do seu lado, que você está vendo, você está fazendo isso, quanto mais com Deus que você não está vendo. Então, tudo que está na palavra do Senhor, muita gente fala, mas isso agora não é mais assim. Não, continua sendo assim. Leia com muita atenção esse capítulo 15 e você vai ver a preocupação de Deus em nós termos um bom relacionamento aqui na terra. O ser humano foi criado por Deus para ter um bom relacionamento. Quem deturpou esse relacionamento foi o diabo e continua fazendo isso até hoje. O diabo entra em situações para que nós não possamos agir dessa maneira, em sinceridade, praticando justiça, não difamando ninguém. Cada situação dessa que nós vemos é uma seta maligna para que nós sejamos afrontados e o inimigo possa levar para Deus aquilo que nós estamos fazendo de errado. Assim como apontou com Jó, mas Jó, olha Jó, aí Jesus falou, olha Jó, meu servo, ele é fiel. Aí Deus permite que Satanás entre na vida de Jó, e por mais que Satanás tire as coisas de Jó, tire os seus bens, Jó não tirou, não deixou de ser sincero, não deixou de praticar justiça, não deixou de amar o seu próximo, não deixou de honrar a Deus. Olha que tremendo, meus amados. Então as coisas de Deus não mudam. Quando a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os preceitos deles não mudou. Aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano não foi mudado. O que nós ganhamos, na verdade, é a condição de salvação através de Cristo Jesus, porque nós não tínhamos capacidade humana para isso. Mas aí quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós, não para que nós venhamos a fazer essa justiça que Deus determina e nós sejamos salvos. Não, porque nós já estamos salvos. Nós passamos a praticar esse tipo de comportamento porque o Espírito Santo que habita em nós faz com que nós tenhamos esse entendimento. Então, quanto mais eu busco esses preceitos no meu caráter, mudar a minha forma de agir, eu estou honrando a Deus. Eu estou praticando a justiça, eu estou fazendo com que aquilo que Jesus ele fez por mim tenha valido a pena.
E como é que eu faço aquilo que Jesus fez por mim valer a pena? É amando o meu próximo. Amando o meu próximo, porque quando eu amo o meu próximo, eu estou dando uma garantia para Deus que eu amo. Porque amar a Deus, como ele diz, como é que eu vou falar se eu amo a Deus, se eu não estou amando o meu próximo, se eu estou aborrecendo o meu próximo? E amar o próximo é seguir esses preceitos. Quando nós vamos falar de alguém, peraí, deixa eu frear minha língua. Quando eu não estou praticando justiça, deixa eu rever meus conceitos. Quando eu não estou sendo sincero nas minhas ações, deixa eu rever. Faça autorreflexão. Nós normalmente, quando levantamos, nós oramos, né? Senhor, guarda meu dia. Enfim, cada um tem a sua oração diária, a sua forma de se relacionar com Deus. Mas eu creio que o que mais nós precisamos fazer é quando nós vamos nos deitar, fazer uma reflexão de como foi o nosso dia. E ali sim, avaliarmos aquilo que nós fizemos de errado, pedir perdão, para que no dia seguinte nós não venhamos a cair no mesmo erro. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo vai sempre nos capacitando e vai nos orientando e vai abrindo o nosso entendimento para que nós sejamos pessoas que agradem a Deus e que nós possamos ter a nossa morada no céu garantida por Jesus, que nós já o temos, mas de uma forma muito mais clara, entendendo que tudo isso foi feito para que nós tivéssemos uma vida plena aqui na terra, para que nós fôssemos pessoas diferentes. O povo de Deus é um povo diferenciado, é um povo que aprende a amar o seu próximo, aprende a ter comunhão com o seu próximo. O mundo, ele trabalha de uma forma egoísta. As pessoas, elas para conseguir algo, não medem esforços em quem vai pisar, em quem vai sofrer, em quem vai até morrer por isso. Mas nós, filhos de Deus, nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter o entendimento que Jesus, ele morreu por mim, para que eu fosse salvo, para que eu tivesse essa morada no céu, mas que eu também tivesse um comprometimento de mudar o meu comportamento. É isso que Deus espera de nós, é isso que, quanto mais nós praticamos, nós nos sentimos bem. Porque todas as pessoas que praticam essas ações, elas se tornam pessoas melhores, pessoas que as outras pessoas confiam, pessoas que possam deitar na sua cama, no seu travesseiro e dormir aquele sono de justiça, aquele sono tranquilo, porque naquele dia você não aborreceu ninguém, você não fez mal a ninguém, você praticou a justiça de Deus, você amou o seu próximo. É isso que Deus espera que nós venhamos a fazer, é isso que a palavra de Deus nesse salmo está dizendo. Então muitas vezes nós achamos que o relacionamento com Deus é o suficiente para que Deus se agrade das nossas vidas. Mas aqui o salmista teve uma resposta totalmente ao contrário. Olha, pratique a justiça com o seu próximo, ame ao seu próximo. E aí sim, você estará amando a Deus de uma maneira plena. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai, por esse momento onde nós pudemos debruçar na Tua Palavra, pudemos compartilhar da Tua Palavra, que seja o Senhor abrir nosso entendimento, nosso coração, e que não seja somente uma palavra que nós possamos ter ouvido, mas que ela possa sim fazer morada em nossos corações e nós possamos a praticá-la. Ensina-nos, corrija-nos e abençoa-nos, para que a cada dia, a cada passo, a cada dia vivido, nós sejamos pessoas melhores e possamos te agradar. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, né? Nós estamos no meio da semana, ainda temos alguns dias de trabalho, quem está trabalhando, quem não está de quarentena na sua casa, já começou a ter um relaxamento em relação às possibilidades de trabalho. Então, que Deus possa abençoar você tremendamente e que essa palavra possa nortear o seu coração, aonde quer que você vá, que você seja um canal de bênção para quem quer que seja. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.